Graça e paz do Senhor Jesus. Eu estava pensando aqui, falando com Deus, por que tantas coisas ruins acontecem na vida de tanta gente? Por que as pessoas hoje têm tanta dificuldade de discernir o que é bom, o que é ruim, o bem e o mal? Nós temos visto nos últimos dias tantas coisas ruins acontecendo e mesmo assim as pessoas não têm medo dessas coisas ruins. Principalmente os jovens. Hoje nós temos adoradores do inimigo na internet, nas esquinas, nos bairros. O inimigo está sempre presente em alguns grupos. E o pior, que hoje já não é mais escondido. Hoje a adoração ao inimigo é aberta. Hoje nós temos até igreja que exalta o inimigo. Aleluia. O que é que está acontecendo com o mundo? Por que o temor acabou na vida de muita gente? Conheço tantas pessoas que um dia estavam pregando a palavra de Deus, hoje não querem mais confessar a Deus, estão revoltados com Deus, e o inimigo faz o que quer com eles, e eles toleram o que o inimigo faz. Aleluia. Tem hora que eu não entendo, mas o Senhor falou agora para mim. É porque o inimigo toma a mente dessas pessoas. E essas pessoas ficam cegas, não conseguem discernir o bem e o mal, e não conseguem discernir que aquele mal que está acontecendo na vida delas é uma coisa ruim. A presença daquele espírito maligno é uma coisa ruim. Eles não conseguem entender isso. Aleluia. Nesta minha caminhada, que já faz 22 anos que eu estou na presença de Deus, eu já vi muitas coisas acontecendo. Eu orei por um rapaz que nunca bebeu na vida e ele vomitou cachaça. Eu fiz uma oração por uma senhora idosa e que ela fazia 12 anos que estava nas mãos de um espírito imundo. E esta pessoa era da igreja. Aleluia. E ela dizia que era Jesus. Ela dizia com todas as letras: Jesus, vem aqui, fala comigo. E eu disse: não é Jesus? E ela disse: é. Eu disse: não é. Aleluia. Ela só usava roupa branca. E ela era uma pessoa negra, preta. E eu disse: tem alguma coisa que esse espírito que diz que é Jesus, ele mandou você fazer? E ela disse: não, ele só manda eu usar branca, roupa branca. Aleluia. Só branco, ou seja, roupa branca, né? Branco, cor branco. E eu disse: tem outra cor? Ela disse: calcinha, só vermelha. Na mesma hora o Espírito Santo me deu um entendimento, né? Preto, branco, vermelho. E eu disse, e Deus falou assim: cobra coral. Aleluia. E eu falei para aquela senhora: como esse Jesus fala para a senhora, ele só mostra a cabeça, se inclina a cabeça assim e volta. Na mesma hora eu disse: eu te repreendo, cobra coral. Eu não quero falar o nome certinho do Espírito para não mexer em religiões e outras religiões. Na mesma hora ela manifestou aquele espírito que fazia 12 anos que estava escravizando aquela mulher, e ela cheirava muito mal, ela
cheirava a xixi, a fezes. A casa era muito suja, muito podre. Os móveis eram tudo quebrado, os móveis sendo tudo destruído, os móveis. E passamos 20 dias orando por aquela mulher. Fizemos a libertação dela. Deus fez a libertação, Cristo fez a libertação. Eu não fiz, fui apenas o instrumento para a libertação e salvação daquela senhora. Aleluia. Com 20 dias ela estava livre e toda a família dela estava muito feliz, porque ela já tinha ido para tudo que era igreja e não conseguia se libertar. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Depois que expulsamos aquele espírito maligno, a consciência dela voltou. Os pensamentos certos e o discernimento retornou. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E ela começou a usar roupas de outras cores e a roupa de baixo também de outras cores. Aleluia. Já não cheirava mais a urina, a fezes, e a casa começou a se organizar. E eu sempre iria lá para dar uma olhada e eu vi que tudo estava limpo. Aleluia. Tudo estava arrumado. O que era quebrado foi lançado fora. Agora estava tudo organizado. Aleluia. Depois de um tempo eu retornei lá. Ela já tinha comprado os móveis, a filha dela já tinha comprado móveis novos. Já era outra casa. Aleluia. Aleluia. Gente, o mundo espiritual é tão perigoso. Quando ele entra na mente de uma pessoa, ele apaga. Ele dá cegueira. Aleluia. Já aquilo que era cheiroso, para aquela pessoa já não é mais cheiroso. E aquilo que era cheiro ruim, agora é cheiroso. Tudo é invertido. Aleluia. Isso é mundo espiritual. Glória ao Senhor Jesus. Esses dias eu pude conversar com um amigo, uma pessoa. Ele estava falando a respeito de uma moça que o inimigo vinha e tomava ela como mulher. Aleluia. E esta moça, ela com vergonha, uma pessoa da igreja, uma pessoa convertida, ela com vergonha não pediu ajuda. Sabe, uma das coisas que mais destrói com o crente é o orgulho. O orgulho não deixa ele se libertar. Quando ele acha que é bom demais, que as pessoas vão ver a fraqueza dele, ele se isola e já não quer ajuda, já não procura ajuda. Então é isso que derruba o homem, esse orgulho. E esta moça não pediu ajuda, ela ficou calada, uma moça casada. E o que aconteceu? O inimigo tomou ela como mulher. Aleluia. Quando ela veio falar, o negócio já estava bem aprofundado, estava bem avançado. E entrou um espírito de loucura nesta moça. O casamento dela foi desfeito, foi arrasado. E até hoje ela está sendo tratada. Que não é fácil, porque demorou demais. Aleluia. Isso é mundo espiritual. O mundo espiritual tem um poder de envolver uma mulher e praticar atos sexuais com ela. O espíritos, né? Isso não é um fato isolado. Eu conheço outras pessoas que
que já tiveram também essa experiência de espíritos tomar esta pessoa como mulher. Aleluia. Eu posso afirmar uma coisa: não é sono, não é sonho. Não é sonho, é realidade. Aleluia. A palavra de Deus fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. E como é que o inimigo entra na vida de uma pessoa? São com coisas pequenininhas. São com pitadinhas. O diabo ele não derruba as pessoas com coisas grandes demais. O inimigo ele não faz o homem tropeçar em uma pedra, em uma montanha, uma pedra imensa. Não. Ele faz o homem tropeçar em pequenininhas pedras. Por isso, queridos, precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque o inimigo está destruindo muitos lares. Está destruindo com muitas vidas. Aleluia. Hoje nós estamos diante de uma geração, não vou generalizar, mas posso afirmar que 70%, 60% a 70% hoje da geração é ateia. É uma geração que não acredita em Deus. Porque o inimigo entrou na mente desses jovens e de muitas outras pessoas também de idade que não acreditam em Deus. Queridos, o mundo espiritual não está de brincadeira. Não está de brincadeira. Aleluia. Eu estava vendo um vídeo da missionária Bruna. Ela falava a respeito de sonhos. Sonhos de prostituição. São coisas que também derrubam o homem. Quando sonha com uma prostituição, acorda e não repreende. E quando não repreende, o inimigo tem acesso. Ele entra. Porque o não repreender é aceitar. Aleluia. É dizer, eu quero, eu gosto, me senti bem. Aleluia. O pecado, ele mexe com o corpo e com a mente da pessoa. E a pessoa tem de ser forte. A pessoa tem de dizer não para o diabo. A palavra do Senhor fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos de resistir às tentações. Quando você consegue resistir às tentações, você vence o inimigo na sua vida. Amados, aleluia, eu falei antes, o inimigo que tem tomado muitas pessoas para praticar os atos sexuais. Por isso, queridos, aleluia, se houver qualquer ataque na sua mente de prostituição ou de vozes que queira te levar a uma prostituição, repreenda, lute, aleluia, lute, porque é muito perigoso. Aleluia. O inimigo ele está destruindo com muita gente, com muitos líderes, com muitos pais de família, com muitas irmãs. Aqui em Brasília, teve um caso de uma moça casada, que olhou para um mendigo. Isso saiu até no jornal, né? Não sei se na sua cidade saiu essa notícia. E ela disse que viu Jesus naquele mendigo. E de repente algo tomou ela, um espírito de sexualidade, e ela se entregou. Ela traiu o marido com aquele mendigo. Aleluia.
A igreja hoje, ela não quer fazer libertação, ela não quer compromisso de estar ajudando uma pessoa, de estar ali consagrando com uma pessoa, aleluia, fazendo uma obra de libertação, um acompanhamento. São poucas igrejas que ainda faz isso. O que foi que muitos líderes falaram? Foi um surto psicótico. Gente, não foi surto coisa alguma. Foi uma ação demoníaca. E eu sei de uma coisa. O inimigo, ele tem um poder de sedução muito poderoso. Algo que inexplicável. Eu posso afirmar isso. Tem um poder de sedução imenso. Porque eu conheço o que é mundo espiritual, conheço um pouco. Não posso dizer que eu conheço muito. Por isso, amados, estamos vivendo tempos estranhos. Tempos de muita gente que está negando Cristo, muita gente que não está acreditando mais em Deus, muitos escândalos, e o mundo espiritual está por trás de tudo isso, dando cegueira, tirando o discernimento. As pessoas já não têm discernimento entre o bem e o mal. Eu tenho conversado com muita gente, eu tenho acompanhado muitos jovens, muita gente, e eu vejo que a gente fala de Jesus, eles reagem de uma forma ruim, não uma forma boa, como se Jesus não fosse muito bom. Aleluia. E o pior, estamos vivendo um tempo que tudo tem uma resposta. E as pessoas preferem aceitar a resposta da ciência. Pessoas que têm, aleluia, contato com o mundo espiritual, que escuta vozes e não aceita que é mundo espiritual, não acredita, aí vai para os psiquiatras e eles dão diagnósticos. E as pessoas aceitam. E a gente sabe que muito desses diagnósticos que os médicos têm dado é mundo espiritual. Queridos, um certo dia eu estava fazendo uma visita em um apartamento de uma pessoa da família, e quando eu comecei a orar naquele apartamento, o vizinho saiu, um jovem, e ele disse mesmo assim: o senhor pode orar por mim? Eu disse: posso. Ele disse: eu tenho problema de ansiedade terrível, crise de ansiedade, mas quando o senhor começou a orar, eu senti ela forte, e eu senti que isso não é normal. Ela ficou forte, fora do normal. Eu comecei a orar, expulsei aquele mal. A crise de ansiedade que muitos jovens, e aquele jovem estava sentindo, simplesmente era manifestação espiritual. Manifestação espiritual. Aleluia. Eu estava conversando essa semana com um irmão, e há um mês atrás eu falei para ele que Deus estava libertando a esposa dele. Eu não sabia qual era o problema da esposa dele. E ele disse: amém. Amém. Eu acredito, profeta. Eu tomo posse. A esposa na casa dele, eu nunca tinha visto a esposa dele. E essa semana eu estava conversando com ele, e ele falou: profeta, desde o mês passado, a minha esposa não teve mais crise de ansiedade. Aleluia. Deus arrancou. Deus curou. Aleluia.
a crise de ansiedade dela simplesmente era espiritual. Glória ao Senhor Jesus. Espiritual. Por isso, queridos, é necessário orar, jejuar, consagrar, santificar, para que o inimigo não entre na sua vida. O inimigo está fazendo muita gente perder a vida eterna. Muita gente deixando a igreja, muita gente desacreditando de Deus, muita gente que um dia era uma pessoa santa, hoje está em uma situação de calamidade espiritual. Uma pessoa cheia de palavrão, uma pessoa que praticamente anda de forma de escândalo, em nudez. Então tudo isso, queridos, é ação do maligno acontecendo na vida de muita gente. Peça ao Senhor para abrir os teus olhos e te dar entendimento das ações do inimigo. O Senhor, Ele quer liberar uma unção na tua vida. O Senhor quer liberar a libertação na tua casa. E eu quero abrir os teus olhos também. O que é que os teus filhos estão vendo no aparelho celular? O que eles estão assistindo? Quais os livros que eles estão lendo? Olha, é perigoso. Hoje, muita gente está na bruxaria. Muita gente. A minha filha mesmo falou uma coisa para mim. Ela disse: pai, tem muita filha de pastor, filho de pastor na bruxaria. Muita gente se envolvendo na bruxaria. Filhos de evangélicos, de crentes na bruxaria. Vigiai com seus filhos. Aleluia. Dá uma olhada. Quais os livros que eles têm lido, que eles estão lendo. Qual o som que eles estão ouvindo. Se são músicas consagradas, rocks consagrados. Eu sei que não é fácil. Hoje nós temos uma juventude muito rebelde. Mas joelho no pó. Ora, jejua pelos teus filhos. Aleluia. E peça a Deus para separar eles das amizades ruins. Tirar eles das amizades ruins. Sabe como você deve orar? Ora pelas amizades dele também. Aleluia. Na hora que o inimigo vê que você está orando para converter as amizades ruins que o próprio diabo colocou na vida dos seus filhos, o próprio inimigo vai tirar da vida dele. O inimigo não quer que o povo dele se converta. Então o próprio inimigo vai arrancar essas amizades de perto do teu filho. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E a honra e a glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a oração tem poder. Queira que não, Deus começa a envolver aquele rapaz que está tentando levar o teu filho para a escuridão. Na hora que o poder de Deus começa a envolver aquela pessoa, ou o inimigo tira, ou aquela pessoa se converte. Ou o inimigo arrasta para trás, ou aquela pessoa vai se converter. Aleluia. Por isso, é necessário que você faça a oração não só pelo seu filho, pela sua filha, mas ora pelos amigos, pelas amizades, pelos conhecidos que eles têm. Amém, querida? Glória ao Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso. Aleluia. Aleluia. Deus não está permitindo que eu encerre o vídeo. Então vamos continuar, gente. Vamos continuar. Queridos,
mundo espiritual, ele é muito mais do que você pensa. É muito mais vasto. Muito mais vasto. Ele é imenso. Aleluia. Eu vou falar algo que alguns irmãos talvez não concordem, mas nem tudo a Bíblia fala sobre o mundo espiritual. Nem tudo está na Bíblia. Se Deus colocasse tudo do mundo espiritual na Bíblia, o crente não conseguia carregar ela, de tão imenso que é o mundo espiritual. E Deus falou uma coisa para mim, que até os anjos do Senhor, aleluia, não conhecem o mundo espiritual por inteiro. Só Deus, só o Espírito Santo dele conhece. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Vigiai, orai, buscai a face do Senhor, porque Ele está às portas. Buscai o Senhor enquanto há tempo, enquanto podes. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos fazer uma oração agora, pedindo para que o Senhor liberte a sua casa, liberte os seus filhos, liberte a tua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus misericordioso, aqui estamos na tua santa presença. Colocamos, Pai Santo Deus, essas vidas em tuas mãos, que o Senhor possa estar quebrando as cadeias, abrindo os olhos, dando a sabedoria, dando conhecimento, restaurando as memórias, fazendo o teu povo mais sábio, um povo com uma sabedoria que vem dos céus, com um conhecimento que vem do trono, que o Senhor possa estar realizando o teu grande feito hoje na vida deste homem e desta mulher. Pai, entra com a providência, curando, libertando, prosperando, Senhor Jesus, e enchendo os teus filhos do teu Santo Espírito. Porque só quando tem o Espírito Santo, tem um discernimento real, verdadeiro. Sem o Espírito Santo, não tem discernimento. Aleluia. A tua palavra diz que conhecemos o Senhor em parte, mas prossigamos em conhecê-lo. A tua palavra fala também que o Senhor não é homem, o Senhor é Espírito. E é necessário que os teus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em outras palavras, que o teu povo busque o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Não é por força, nem por violência, e também nem pelo conhecimento humano, mas pelo poder e autoridade de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Abençoa os teus filhos. Seja o Senhor com os teus filhos, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Aleluia. Amados, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Aleluia. Ative o sininho, clicando em cima, e aí você vai receber todas as notificações, tá bom? Todas as notificações, todas as vezes que houver um vídeo novo. Aleluia. E você que já é inscrito, vai compartilhando. Dá o seu like. Faça a obra do Senhor também. Que Deus abençoe e até segunda-feira.